Pessoal do primeiro ano, esse é mais um vídeo de filosofia relacionado ao conteúdo da nossa segunda apostila. Nós vamos tratar fundamentalmente da organização do conhecimento segundo o filósofo Aristóteles e também vamos tratar da questão da abstração em Aristóteles. Então, a imagem inicial, ela já diz muita coisa. Por quê? Platão, esse que está apontando com o dedo para cima, ele está indicando que a verdade das coisas está no mundo das ideias. Aristóteles, ao lado dele, aluno do Platão que era, está apontando para baixo, dizendo ao Platão que a ideia das coisas está nas coisas mesmo, e não no mundo das ideias. Então, para Aristóteles, Platão ainda misturou uma mística com a filosofia e com a ciência. Então, agora, ao tratar da organização do conhecimento segundo Aristóteles, nós temos que entender o seguinte: ainda não existe uma diferença entre ciência e filosofia na época do Aristóteles. Então, ele começou a fazer isso. Por isso, nós podemos dizer que ele é o primeiro cientista do mundo. Então, ele vai organizar o conhecimento de modo tal que mais tarde permite a gente fazer uma nítida separação entre a filosofia e a ciência. É claro que tudo que um dia já foi filosofia passa a ser ciência no futuro, isso porque tudo que hoje é ciência, um dia já foi filosofia. Então, nesse aspecto, o Aristóteles ele vai tratar também da questão da abstração, que é o seguinte: para Platão, a verdade está no mundo das ideias e tudo que nós temos no mundo material, no mundo sensível, é cópia do que existe no mundo das ideias. O Aristóteles diz que não. O genérico de casa que você tem na sua cabeça é a partir dos vários tipos de casa que você já viu. Então isso é a abstração. De tanto ver casas, eu crio uma imagem de casa na minha mente, na minha razão. Uma coisa é que ele concebeu inicialmente o conhecimento como um exercício mental. Por isso ele vai dizer que a filosofia nasce do espanto. Então o homem ele quer conhecer por duas razões principais, segundo Aristóteles: por interesse, ou seja, por necessidade, e por curiosidade. Eu acrescento uma: a gente quer ser mais do que o outro. Então um professor de filosofia quer conhecer mais do que o outro. Então isso é uma coisa quase que natural no ser humano. Então a primeira coisa que ele vai tratar é da questão do gênero. Gênero é uma classe de objetos que possuem características, número de características em comum. Então, por exemplo, o boi, o cavalo e o porco, eles têm característica em comum, e aí nós vamos designar esses bichos como animais. Porém, ele vai tratar também da questão da espécie. Então, a diferença leva às espécies, de acordo com a presença ou não dessas características. Então, o que é uma espécie? A espécie é um grupo mais específico. Por exemplo, quando um animal consegue fazer cruzamento com a fêmea de outro animal e procria, aí nós temos uma espécie. Um porco não pode procriar com um cavalo, por exemplo. Então, aqui nós vamos ter também a diferença. Então, quando nós falamos da diferença, nós estamos falando do seguinte: nós estamos falando de uma característica que pode ser essencial ou acidental. Então, uma espécie, portanto, possui uma diferença específica, que a distingue do gênero. Então, a característica é mais específica do que o gênero. Agora, do ponto de vista das propriedades, nós podemos dizer que nós temos propriedades essenciais e propriedades acidentais. Por exemplo, o homem é um ser racional. Isso aqui não é acidental, isso aqui é característica dos homens. Aquele homem é um médico, é acidental, porque ele poderia ser um professor também. Então, nesse aspecto, o Aristóteles ele vai delineando, ele vai, de certa forma, afunilando essa capacidade do homem conhecer. Uma outra coisa é que ele fez uma divisão das ciências
A rigor ainda não existe uma nítida diferença entre a filosofia e a ciência, mas ele vai fazer uma divisão inicial das ciências. Então nós temos as ciências teoréticas, que leva relação com a questão da teoria. Então a física é uma ciência teorética, a matemática e a metafísica. A metafísica é aquela capacidade que nós temos de procurar ver a realidade para além das aparências, não é só tratar do mundo material e do mundo espiritual. Então essas ciências são ciências teóricas. Como vocês podem ver, hoje nós definimos a metafísica como uma área da filosofia. Então Aristóteles, a rigor, ainda não sabia fazer essa diferença com tanta nitidez entre a filosofia e a ciência. Agora nós temos também as ciências práticas, que são fundamentalmente duas, a ética e a política, mas nós temos também a economia. A economia, ela pode ser distributiva, ela tem que ser distributiva, de acordo com que ninguém possa passar necessidade. Ele não previa a distribuição da economia por igual, ele não era um socialista, mas ele achava que ninguém podia passar necessidades. A ética é uma espécie de política que nós exercemos na nossa vida pessoal. E a política é uma espécie de ética que nós exercemos na vida coletiva. Então, para Sócrates, Platão e Aristóteles, é impossível separar a ética da política. Então, hoje a gente dizer que no Brasil está faltando ética na política, Aristóteles certamente ficaria rindo muito dessa situação, porque é impossível a gente ter uma moeda de R$1 se a gente separar a cara e a coroa. Não é possível. Agora, nós temos também as ciências produtivas. As ciências produtivas nós temos a poética, a estética e as artes. É claro que as artes são coisas bem mais específicas, que estão ligadas à música, está ligada à pintura e etc. Agora, a estética é ligada ao nosso gosto pelo belo. Ele vai definir os elementos do belo, né? Que são integridade, proporção, harmonia e simetria. São os 4 elementos do belo, segundo Aristóteles. Todavia, o mais importante aqui é a poética. Por quê? Poiesis, em grego, é tudo aquilo que o homem pode fazer. Então, o marceneiro, quando ele está fazendo uma mesa, ele está fazendo uma poesia. O pedreiro, quando ele constrói uma casa, ele está fazendo uma poesia. O pai de Sócrates, que viveu antes de Aristóteles, o seu Sofronisco, quando ele fazia a escultura de um homem, ele estava sendo poeta. Para Platão, os poetas eram indesejados, eram pessoas que faziam cópias de coisas que já eram cópias, porque tudo é cópia do mundo das ideias. Mas para o Platão, a poiesis ela é interessante porque ela ajuda no processo educativo. Bom, então, de acordo com as capacidades do homem de pensar, agir e fazer. Então, Aristóteles ele vai levar em conta essas 3 situações. O homem é um ser capaz de pensar, o homem é um ser capaz de agir, e o homem também é um ser capaz de fazer as coisas. Por isso que nós podemos dizer que o empirismo, aquela ideia de que o conhecimento nasce dos sentidos, embora tenha recebido uma ênfase muito grande no iluminismo, já vai começar com Aristóteles. Então, Aristóteles, ele também vai tratar da psique em 3 níveis. Qual é o primeiro? O nível vegetativo. Então, no nível vegetativo, os homens, os animais, as plantas, os seres vivos em geral, eles procuram a alimentação e a reprodução. Então, isso está em praticamente todas as espécies vivas. A segunda é a questão da alma sensitiva. A alma sensitiva é aquela que está mais especificamente nos animais que são capazes de perceber e são capazes de fazer movimento. Então, esse segundo tipo de alma não está contido lá na primeira, mas a alma vegetativa, ela também está presente nos animais e no homem, porque nós também queremos a alimentação e a reprodução. Os animais também querem a alimentação e a reprodução. Finalmente, nós temos a alma racional, que é justamente a capacidade de pensar, analisar o passado, planejar o presente em função de um futuro melhor. Isso aqui é uma capacidade que só o homem tem. Santo Tomás de Aquino chamaria isso na Idade Média de fantasia. Santo Tomás de Aquino adotou a filosofia de Aristóteles na Idade Média.
aliás, na Alta Idade Média. Finalmente nós temos, aliás, na Baixa Idade Média, porque na Alta Idade Média nós tivemos a patrística de Santo Agostinho, né? Agora já no final da Idade Média que nós tivemos a escolástica de Santo Tomás de Aquino, e esse sim, ele vai basear o seu conhecimento na filosofia aristotélica. Bom, então, agora nós temos a questão das sensações, que elas seriam derivadas de quê? Então, da fantasia, que é a nossa capacidade de construir imagens das formas sensíveis. Então, nós olhamos um objeto e somos capazes de captar na nossa mente, na nossa razão, a imagem desse objeto. Depois nós temos a memória, que é aquela capacidade de conservar as imagens das formas sensíveis ao longo do tempo. Então eu posso ver uma coisa aqui na escola e chegando em casa relembrar aquela coisa vista na escola, porque eu tenho a memória. A memória também está presente em todos os animais superiores, como um sentido interno. E agora nós temos também, por último, a questão da experiência, que é o resultado da acumulação de imagens sensíveis na memória. Então a gente vai acumulando esse conhecimento, a gente vai guardando na memória e, logicamente, de acordo com os nossos interesses. Então agora nós temos aqui um pouco o entendimento sobre a questão da abstração. Como é que funciona a questão da abstração? Aqui nós temos o exemplo de uma maçã. Nós temos uma maçã maior, vermelha. Nós temos a maçã B, que é uma maçã verde, um pouco menor. Para Platão, o que seriam essas maçãs? Cópia da única ideia de maçã que tem no mundo das ideias. Aí apareceu aqui uma infinidade de maçã verde, amarela, grande, pequena. Para Aristóteles, não. Aquela ideia de maçã lá na letra C, que nós criamos na nossa mente, foi a partir dos vários tipos de maçãs que eu já vi na minha vida. Então eu criei uma abstração. Eu guardei na minha cabeça, eu criei uma imagem de maçã na minha cabeça, que nem a verde nem a vermelha, mas é maçã, uma espécie, falando de forma meio grosseira, uma espécie de genérico. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer que Aristóteles, ele é o primeiro cientista do mundo. É claro que eu não posso deixar de dizer para vocês aqui que ele cometeu alguns erros, como, por exemplo, a teoria geocêntrica, de que a Terra era o centro do universo e tudo estaria girando em torno da Terra. Em todo caso, a contribuição de Aristóteles com a humanidade no campo da ciência foi e continua sendo fundamental.